Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigado, gente. Que tempo abençoado. Obrigado por estar aqui. Pode assentar-se. Como é bom estarmos juntos. Eu sei que hoje de manhã, com essa chuvinha, você sair de casa para vir já foi um passo de fé, de convicção. Mas a minha oração é que esse tempo que nós vamos viver a partir de hoje seja um tempo para mudar as nossas vidas. Você já me ouviu falando isso várias vezes antes da semana de santificação. Que se você tirar esse tempo, abrir o seu coração, a sua vida não vai mais ser a mesma. E talvez isso já aconteceu com você no passado e a sua vida não foi a mesma de lá para cá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem mais. Há mais da parte de Deus para a sua vida. Amém? Amém? O amém está meio discreto, às vezes é falta de convicção. E a Bíblia diz que a vida do justo, a vida do discípulo de Jesus, ela vai se dar, ela vai acontecer por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos um tempo difícil, a gente vem de um tempo difícil, mas nós entendemos que chegou a hora de olhar para frente. Nós tivemos perdas, nós tivemos dificuldades, nós tivemos lutas, luto também nas nossas vidas, mas está na hora de avançar. Na vida, de vez em quando, nós precisamos decidir se nós vamos ficar presos ao que foi, presos às circunstâncias, ou colocaremos os nossos olhos em Jesus para avançar. E eu convido você a essa semana dar passos de fé, passos que vão ajudá-lo a viver o melhor de Jesus, a crer de forma bíblica, de aprofundar as raízes nas verdades bíblicas. Nós temos convidados especiais, mas dessa vez os convidados não foram selecionados como nós fazemos das outras vezes. Normalmente eu faço uma avaliação de quem combina mais com aquilo que nós precisamos, e aí eu converso com as pessoas, e nós não somos uma igreja que tem convidados o tempo todo, porque nós precisamos viver aquilo que Deus nos deu, e muitas vezes isso diz respeito àquilo que está acontecendo aqui. Mas eu orei bastante para que Deus colocasse exatamente aquelas pessoas que vão trazer da parte de Deus aquilo que nós estamos precisando. E mais do que isso, pessoas que estão vivendo na sua experiência pessoal aquilo que nós estamos buscando. Então vai ser uma semana muito rica, uma semana muito especial. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de transformação. Nós estamos numa transição para uma nova estação. E toda transição, ela tem ajustes que precisam ser feitos. Ela tem dificuldades, ela tem desafios. E alguns talvez se sintam um pouco ameaçados com isso. É da personalidade de algumas pessoas ter desconforto com mudanças. Mas eu quero dizer para você que, embora Deus o ame e o aceite como você é, Ele não quer que você permaneça como você está. Ele deseja o seu crescimento. E eu repito sempre que Ele deseja mais o seu crescimento do que o seu conforto. Então, se você está desconfortável com esse movimento, você está entre as pessoas que mais precisam dele. Creia em mim, eu amo vocês, vocês são a minha igreja, são o meu povo, são ovelhas de Jesus, do Supremo Pastor, que Ele confiou ao meu pastoreio humano, mas eu também dependo do pastoreio e da liderança dEle. Então, vocês são o foco do meu amor, da minha principal atenção. Como pastor dessa igreja, eu abri mão de viajar pelo país, de pregar em conferências, de pregar em igrejas, para dedicar a minha vida e o meu foco a vocês. E eu tomei uma decisão diante de Deus, anos atrás, que as minhas viagens seriam principalmente e quase que exclusivamente para a obra missionária dessa igreja, e para que essa igreja também vivesse as realidades que Deus nos deu como desafios
ao redor do mundo, e eu abri mão de estar com amigos, com colegas, pregando nas suas igrejas. Eu tive uma época da minha vida em que eu fazia isso intensamente, e era uma alegria para mim servir com outras igrejas, com a Igreja de Jesus, que é maior do que a igreja local, mas Deus me deu um tempo para focar nessa igreja. E se você talvez acha que eu viajo demais, todas as minhas viagens, ou 98% das minhas viagens, tem a ver com essa igreja, com o ministério dessa igreja, porque Deus deu a essa igreja um ministério maior do que Brasília. Deu um ministério global, e em vários lugares do mundo você está presente, através das suas ofertas, através da sua generosidade e também através da sua disponibilidade em envolver-se em viagens missionárias. E nós temos feito isso onde Deus permite, e o meu amor, o meu foco, a minha atenção são para você, para essa igreja, e por isso eu tenho orado tanto por você. E quando eu digo que se você tem desconforto com essa transição, você precisa dela ainda mais do que os outros, é porque é isso que eu tenho entendido do Espírito de Deus acerca da nossa igreja. Você não precisa ter medo daquilo que vai vir, porque tem algumas coisas que nunca vão mudar. A nossa base de fé e de conduta é e sempre será a palavra de Deus. Nada além e nada aquém. Agora, nós precisamos entender que às vezes os nossos hábitos e as nossas tradições, porque nós criamos tradições novas. Eu não estou dizendo que as tradições da igreja antiga que são algum problema. Desde que eu cheguei, nós criamos algumas tradições aqui já. E às vezes nós nos apegamos a elas e nós não estamos abertos para o novo de Deus. O novo de Deus não contraria a sua palavra. O novo de Deus não é uma mudança de percepção teológica, é apenas crer que Deus, na sua soberania, no seu amor incomparável, Ele nos conduz por caminhos por onde nós nunca passamos, mas que Ele vai nos levar a conquistas que nós nunca tivemos. Se nós fazemos o que nós sempre fizemos, nós vamos ter os resultados que sempre tivemos. Se oramos como sempre oramos, se nos comportamos como sempre comportamos, se nós tomamos as decisões que nós sempre tomamos, nós não deveríamos esperar resultados diferentes. Mas eu tenho entendido de Deus que nós vamos entrar na estação de maior crescimento da história da igreja até aqui. Isso não tem a ver com a minha liderança pastoral, isso não tem a ver com a sua atividade ministerial como discípulo de Jesus, membro dessa igreja, como líder nessa igreja, mas tem a ver exclusivamente com Ele. Deus tem pressa, Ele quer alcançar o mundo. Só aqui em Brasília nós temos mais de 3 milhões de pessoas que não creem em Jesus. Você já parou para pensar nisso? Algumas pessoas têm medo do crescimento de alguma igreja, porque pode afetar essa. Deixa eu dizer uma coisa, que Deus nos dê mais igrejas para essa cidade, porque 3 milhões de pessoas, incluindo o entorno aqui de Brasília, de não cristãos, é muito só para a gente. Mas o nosso trabalho, o nosso papel é abrir o nosso coração e ser instrumento dele, para a glória dele. Você está pronto para isso? Amém? A igreja não é um lugar para você encontrar conforto. É um lugar para você encontrar desafio. Não é um lugar para você chegar, ouvir uma palavra que você saia e diga que palavra. É para você chegar e receber um comissionamento de Deus. E o comissionamento é o envio.
Aqui não é ponto de chegada, é ponto de partida para viver o ministério. O ministério que Deus tem para mim e para você não pode ser transferido, não pode ser terceirizado. Só você pode ser usado da maneira que Deus quer usar você na vida de determinadas pessoas. Eu nunca chegarei neles, eu nunca terei impacto na vida deles, eu nunca terei influência na vida deles, mas você tem. Você é um instrumento de Deus. Faz sentido? Faz sentido para você? Vocês estão bastante quietos essa manhã. Está tudo bem, gente? É a chuva? Bom dia, gente. Vamos começar de novo. Bom dia. Todo mundo aqui? Que bom. Eu quero encorajar você a voltar amanhã. Voltar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próximo domingo. Para algumas pessoas vai ser uma libertação, porque nunca foram tanto à igreja. Chega a achar que é fanatismo. Mas eu, se fosse você, eu não perderia. Eu quero começar compartilhando um pouco da história de John Wesley. Nesse mês, eu tenho compartilhado com vocês um pouco das histórias dos avivamentos. E na semana passada, embora eu estivesse no Haiti, na verdade no domingo eu já estava nos Estados Unidos, eu preguei na PIB da Flórida, e vocês estavam reunidos aqui, eu só consegui acompanhar uma celebração, mas nós também trouxemos a história do avivamento dos morávios, e é uma história tão abençoada. Se você não veio domingo passado, não acompanhou no YouTube, acessa lá uma hora que você tiver um tempinho e acompanha. Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre a experiência de John Wesley, que ele nasceu em 17 de junho de 1703, na Inglaterra. E você vai perceber como já naquela época eles tinham experiências tão parecidas com os dias de hoje, mas que muitas começaram lá. Ele era filho de um pastor anglicano e ele foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos. Vocês estão fracos para fazer filho, gente. 19 filhos. Aos 17 anos, ele foi estudar teologia em Oxford, com o intuito de ser pastor anglicano. Era a igreja dominante na Inglaterra, uma igreja evangélica, mas extremamente presa a tradições. E Wesley precisou entender que aquilo que a Bíblia diz, que é muito claro, às vezes se torna obscuro quando nós estamos presos a certas tradições. E ele foi para Oxford com 17 anos, e nesse tempo, ele, o seu irmão Charles Wesley e o pastor George Whitefield, eles lideravam um estudo bíblico dentro da Oxford, que hoje é pagã, mas eles lideravam um estudo bíblico com alunos que eles chamavam de Clube Santo. E eles se reuniam várias vezes por semana para estudar as Escrituras e pregar aos presos. Deixa eu lembrar você, os primeiros trabalhos em pequenos grupos, que hoje é comum em empresas e tanto, isso ganhou o mercado e as igrejas. As primeiras experiências em pequenos grupos aconteceram nessa época e depois no início da igreja metodista, porque esses pequenos grupos foram grupos de avivamento. E nessa reunião eles usavam um sistema metódico de autoexame e autodisciplina, e por isso alguns chamavam eles de metodistas, lá já no tempo do Clube Santo. Eles eram anglicanos. Após a morte do pai, Wesley aceitou um convite para evangelizar uma colônia americana da Geórgia, onde tinha muitos indígenas morando, e ele embarcou em 1735 para essa missão. Naquela viagem, de navio, como era naquela época, teve uma tempestade muito forte, e as pessoas estavam com muito medo de morrer, inclusive Wesley.
Mas ele ficou muito intrigado, porque naquele navio tinha alguns irmãos moravianos, dos quais você ouviu no domingo passado. E eles estavam tranquilos, como se nada estivesse acontecendo. E eles ainda cantavam e louvavam a Deus com alegria. E aquilo impactou tanto a vida de John Wesley, que ele disse: eu estou indo converter os índios da América, mas quem me converterá? Porque ele percebeu que toda aquela fé, toda aquela preparação de Oxford, toda a história evangélica de ser filho de um sacerdote anglicano, não eram o suficiente para enfrentar problemas como o medo da morte. Anos mais tarde, ele volta da América e ele até estava questionando nesse período a sua própria salvação. Veja a crise que John Wesley entrou. Então, em 1738, ele volta para a América, um pouco antes, e em 1738 ele decide ir para uma reunião dos moravianos. E ele, ouvindo eles lerem os escritos de Lutero acerca de Romanos, ele tem uma profunda experiência com Deus, que ele mesmo relata que sentiu o coração profundamente aquecido. A partir dali, ele entendeu que Cristo não o havia salvo, ou não havia salvo o homem, não havia salvo apenas o pecado do homem, mas havia salvo a ele mesmo dos seus próprios pecados. Quando alguém é formado num pensamento exclusivamente teológico e com menos experiência pessoal com o Espírito, algumas percepções, elas são muito fortes. E aqui Deus está quebrando alguns entendimentos da mente dele e ampliando aquilo que a pura teologia não é capaz de fazer. Então, um pouquinho depois, em 1939, no ano novo, John Wesley, Charles Wesley e o George Whitefield e mais outros 4 membros do Clube Santo, que ainda existia, eles fizeram uma celebração da ceia em Londres. E esses foram os relatos que eles mesmos fizeram desse dia. Cerca das 3 horas da manhã, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a ponto de que muitos gritaram de alegria e outros caíram no chão vencidos pelo poder de Deus. Tão logo nos recobramos um pouco dessa reverência e surpresa da presença da Sua Majestade, começamos a cantar a uma voz: nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. E esse evento passou a ser conhecido como Pentecoste Metodista. Agora observe isso. A partir desse dia, um grande avivamento começou. Com apenas 22 anos de idade, Whitefield começou a pregar ao ar livre. E isso era uma heresia para os teólogos da época. Eles haviam sacralizado o templo. Desde a cultura histórica da igreja, que sacralizou o templo como lugar da presença, o lugar da pregação. Pregar fora dos templos era considerado um ato de irreverência e até de heresia. Então, esses grandes teólogos daquela época tinham uma visão muito limitada de onde Deus pode se manifestar. E George Whitefield, ele começou a pregar para multidões ao ar livre. E em um mês e meio que ele começou a pregar, ele já pregava para milhares. John Wesley estava fazendo o mesmo dentro de 3 meses. Então vamos de novo. Whitefield começou a pregar ao ar livre e dentro de um mês e meio ele estava pregando para multidões. John Wesley, com 3 meses. E as multidões, eles aumentavam diariamente até chegar a 20 mil pessoas.
E como era na rua, os mais ricos ficavam sentados nos veículos, os outros em cavalos, alguns sentavam em árvores, outros no chão. E todos eram às vezes levados a chorar de uma maneira com quebrantamento incomum, conforme o Espírito descia sobre eles. Whitefield, nesse tempo, insistia que Wesley fosse ajudá-lo em suas pregações ao ar livre em Bristol. E em abril do mesmo ano, Wesley decidiu ficar ao lado de Whitefield, ainda questionando se era adequado falar fora do templo. Você percebe como a tradição às vezes nos engessa? Naquela noite que Wesley estava lá, Whitefield pregou um sermão do monte e de repente Wesley percebeu uma coisa que todos nós já sabemos, que Jesus pregava ao ar livre. Como que a teologia às vezes nos engessa em uma escatologia não teológica. Porque às vezes a teologia é boa, mas a escatologia é ruim. A escatologia tem a ver com o modo como a gente faz as coisas na igreja. A teologia em si, se ela é centrada na palavra e sincera, ela vai ficar pura, com facilidade, por pessoas sinceras, bem claro. Agora, a escatologia, às vezes, ela interpreta a teologia de uma maneira parcial e tendenciosa. E com essa percepção óbvia de Wesley, no dia seguinte ele começou a pregar livremente ao ar livre, e então 3.000 pessoas se reuniram para ouvi-lo em Kingswood. E ele permaneceu em Bristol durante 2 meses, mais ocupado do que nunca. Os seus cultos, das 7 horas da manhã de domingo, 7 horas da manhã, olha aqui às 9, como o brasileiro gosta de dormir de manhã. Às 7 horas da manhã de domingo, geralmente tinham de 5 a 6.000 pessoas. Ali, para surpresa de Wesley, ele começou a observar o Espírito Santo convencendo poderosamente as pessoas dos seus pecados. Enquanto ele pregava, indivíduos bem vestidos, amadurecidos, com uma posição social que não deveriam se expor, repentinamente gritavam como se estivessem em agonia. E tanto homens como mulheres, dentro e fora dos prédios da igreja, tremiam e caíam no chão, enquanto Wesley interrompia seu sermão e orava em favor deles. Logo eles encontravam paz e rejubilavam-se em Cristo. Um determinado membro de uma seita evangélica é grandemente aborrecido com os gemidos e gritos que as pessoas que eram convencidas dos seus pecados faziam, foi repentinamente atirado ao chão em profunda agonia por seus próprios pecados. Depois de Wesley ter orado sobre ele disse: agora eu sei que és um profeta do Senhor. Cenas semelhantes aconteceram em Londres, em Newcastle, e Wesley não encorajava essas reações emocionais. Ele declarou que podia haver casos de fingimento. Ele falava sempre com voz calma, controlada, sem mostrar emoção, com medo de provocar emoção nas pessoas. Então veja que não tinha aqui um incentivo para nenhum tipo de manifestação especial. Alguns cristãos de igrejas históricas têm muito medo e julgam toda e qualquer reação das pessoas como sendo meramente emocionais. Wesley tinha a mesma preocupação. Mas ele se controlava, ele mesmo cuidava para não ser emotivo, para não estimular isso. Porém, esse movimento continuou e ele reconheceu que o poder de Deus estava operando e transformando pessoa após pessoa. Whitefield continuou pregando para milhares na Inglaterra e nos Estados Unidos até a sua morte. Aos 56 anos, veja que ele morreu cedo, então Deus usou intensamente cedo. E ele e John Wesley tiveram uma diferença teológica,
porque Whitefield acabou se tornando calvinista e associando-se à igreja presbiteriana. Mas eles permaneceram grandes amigos, sabendo das suas diferenças doutrinárias, porém respeitando-as. E uma vez alguém perguntou para Whitefield, que é uma pergunta tipicamente calvinista, se ele achava que iria ver John Wesley no céu, já que ele não era calvinista. E ele disse: eu temo que não, respondeu ele. Ele estará tão perto do trono e nós tão distantes, que quase não o veremos. Esse é um homem transformado pelo poder de Deus, que não se acha melhor por considerar a sua teologia superior. E o ministério de John Wesley continuou a crescer, e ele começou a criar sociedades de avivamento, pequenos grupos, como acontecia na Oxford. E essas sociedades de avivamento começaram a se espalhar. Esses pequenos grupos se reuniam para oração, encorajamento e estudo bíblico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é líder de pequeno grupo e me ouve. Você que é membro de um pequeno grupo, ore, porque o seu pequeno grupo precisa ser um grupo de avivamento. Porque o Espírito quer agir no nosso meio. E nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos dar espaço para Ele. No início, John Wesley encorajava os grupos a permanecer na igreja da Inglaterra, na igreja anglicana. Mas as suas diferenças com a igreja da época e com o estilo de pregação ao ar livre, e a sua mensagem de salvação pela fé, e a sua utilização de não teólogos, de leigos como pregadores e líderes das sociedades de avivamento, o levou ao estabelecimento da igreja metodista, que já tinha esse apelido. E John Wesley viajou com intensidade na Inglaterra e na América, e o fogo de avivamento se espalhou rapidamente. Se calcula que em 50 anos Wesley tenha percorrido milhares de quilômetros, eu não sei quantos, porque eu perdi o número aqui, pregando 40 mil mensagens, com média de 800 pregações por ano. Deixou um legado de 300 pregadores itinerantes e 1.000 pregadores locais. Na época da morte de John Wesley, em 71, o metodismo havia se tornado um movimento global, com mais de 70 mil membros na Inglaterra e mais de 40 mil nos Estados Unidos e em outras estações missionárias ao redor do mundo. E John Wesley certa vez disse: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que não desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Presta atenção nisso, eu vou ler de novo. Dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejem, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. O avivamento foi formado por vários pregadores, além de John Wesley. Ele não era o centro. O centro era o Senhor Jesus e o mover do Espírito. E um tempo onde havia pessoas que nunca ouviriam o Evangelho se não entrassem pelas portas de um templo, começaram a ser impactadas pelo poder de Deus nas ruas, nas casas, através dos pequenos grupos. E essa é a mensagem de John Wesley, da vida dele, para mim, para você. Onde você estiver, é um lugar de avivamento. Amém? Amém? Na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares. Eu quero compartilhar com vocês, sei que essa introdução foi longa, mas essa é uma história que me empolga e eu fiquei preso aqui para não falar nada errado, porque eu empolgo e daí eu vou aumentando os números, vou mudando, e daí eu fico evangelástico, como a maioria dos pastores. Então, queria que você abrisse comigo em Josué capítulo 3, de 2 a 5. Eu vou fazer um esforço para não ultrapassar muito o horário, embora sabendo que eu só tenho 1 minuto e 33 segundos, eu vou precisar ultrapassar um pouco por causa da minha introdução um pouquinho exagerada. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus,
e os sacerdotes levitas carregando a arca. Saiam das suas posições e sigam-me. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E ele continua dizendo aqui, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos ler juntos essa parte final, em voz alta, vamos juntos? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu tenho meditado sobre esse texto e outras passagens bíblicas, e aqui Josué está ainda na parte inicial da sua liderança diante do povo. E aqui no capítulo 3, é o início da conquista da terra prometida. Aquela terra prometida que Moisés não deu conta de levar o povo, porque houve desobediência e o próprio Moisés desobedeceu. Então, de uma maneira bem resumida, eu quero compartilhar só aquilo que mais tocou o meu coração por causa do nosso horário. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo. Observe bem. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Deus tem o hábito, desde o Velho Testamento, de orientar a sua igreja, aquele povo era a igreja dele naquele tempo, através da sua liderança. Depois que Jesus vem e o Espírito Santo é derramado, individualmente, o Espírito orienta a sua vida. E diz até a Bíblia que ninguém precisa te ensinar, porque o próprio Espírito vai fazer você saber como você deve agir. Tudo bem até aqui? Estamos na mesma página? Mas mesmo no Novo Testamento, a igreja era orientada pelos apóstolos e depois pelos pastores instituídos por eles na igreja primitiva. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Estamos pensando igual ou você tem uma outra percepção? Ok, porque é isso que a Bíblia diz. Aqui já, ele está dizendo, olhem para os sacerdotes, olhem para os líderes, aqueles que vão carregar a arca, para fazer o que eles vão fazer. O Novo Testamento até diz, obedeçam aos líderes de vocês, para que o ministério não lhe seja pesado. O que Deus está dizendo lá no Novo Testamento, orientando, não é que os pastores das igrejas são donos dos membros, ou que você tem que fazer tudo o que ele deseja. Não, ele está dizendo que Deus dá a direção para a igreja, primeiro através da liderança ministerial. É isso que a Bíblia ensina. Eu poderia passar algum tempo aqui discutindo e mostrando como a Bíblia ensina isso. Mas muitas vezes nós temos a tendência de dizer, eu não preciso. Então essa semana, desde a semana passada, nós estamos convidando você para fazer jejum. E até propusemos um jejum muito simples. Mas alguns não fizeram. Alguns porque não souberam. Mas outros porque dizem, eu não vou fazer. Uma das primeiras coisas que acontece quando a igreja vai passar por um avivamento é que os membros da igreja reconhecem na sua liderança a direção de Deus para a vida da igreja. Isso não dá a essa liderança o poder de dar direção para a sua vida nas suas questões particulares. Isso você precisa resolver com Deus e seguir a orientação do Espírito. Mas a igreja como corpo de Cristo precisa seguir a liderança em unidade. É Bíblia.
Eu não me sinto capaz de dar direção para essa igreja. Por isso eu preciso da orientação do Espírito e do mover de Deus para dar revelação. Por isso eu preciso ler exaustivamente a Bíblia para entender bem o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que não é seu papel avaliar as decisões da liderança, mas orar para que Deus faça isso. E quando a liderança erra, Deus intervém. E você não vai deixar de estar protegido, porque a liderança tem a responsabilidade de olhar sobre a sua vida, mas Deus cuida de você e protege você até da liderança. E Ele é capaz de remover, inclusive tirar a vida de alguém que vai pelo caminho errado. Então ore mais ao Senhor para que Ele faça isso nesses casos. Mas quando você tem dificuldade de crer nas orientações que Deus traz através da liderança, normalmente você tem prejuízo. Você não deve seguir quando essa orientação não é bíblica. Quando essa orientação contraria o ensino bíblico, então não faça. Então eu quero convidar você, não só a vir na semana de santificação, mas também escolher essa semana um tipo de jejum. A minha sugestão é que você tire uma das refeições do dia. De preferência a que você mais gosta. Porque quando nós vamos sentir fome, nós vamos lembrar de orar. Quando nós sentirmos desejo de comer determinada coisa, nós vamos lembrar de orar. E a vulnerabilidade da carne é o fortalecimento do Espírito. E você vai receber mais do Senhor. Mas o texto aqui diz que eles deram essa orientação. Olhem para eles e sigam-no. Mas veja que interessante. Versículo 4. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Por que 1 quilômetro? Porque o povo era grande. E era para todo mundo conseguir enxergar onde eles estavam. Em outras versões fala em torno de 900 metros, mas é quase 1 quilômetro. Não se aproximem demais. Por quê? Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Sabe o que muitas vezes impede Deus de agir em nossa vida? É porque nós temos a nossa própria opinião acerca do caminho que nós devemos tomar. Você tem uma orientação de ler a Bíblia toda num ano junto com a igreja, mas você nem pega o guia de leitura bíblica. Você tem orientação bíblica aí na igreja para ter uma vida de oração, para fazer devocional diariamente, mas você faz quando dá. Você é chamado para participar da semana de santificação, mas você diz, eu vou fazer as minhas coisas. Eu orientei os líderes de pequeno grupo, que não tenha reunião de pequeno grupo essa semana, para que nós estejamos todos juntos aqui. Mas algum líder pode dizer, eu não vou seguir a orientação, eu vou fazer o meu pequeno grupo porque eu considero mais importante. O que é isso? É a clara revelação de que nós, como seres humanos, temos uma tendência, quase todos nós, de achar que nós sabemos o que é melhor. É verdade ou não é? Eu não quero discípulos de Jesus nessa igreja que para toda decisão que vão tomar precisam da orientação de outros. Porque esse é o outro lado. Você precisa ser orientado pelo Espírito. Mas como igreja nós seguimos a liderança. E aqui ele está dizendo, fiquem a 1 quilômetro de distância, para que vocês vejam para onde eles vão e vocês saibam que caminho seguir. Toda vez que nós vamos viver um avivamento, nós precisamos antes, como pré-requisito, aprender a seguir a orientação que Deus dá para a igreja. Porque não há avivamento sem igreja. O avivamento é algo dado para a igreja. Segunda coisa aqui.
ele continua dizendo aqui nesse mesmo versículo, para que vocês saibam para onde ir, porque vocês passarão por um caminho que vocês nunca passaram antes. Olha aí para o seu texto. Olha para o versículo. Se possível, marca isso. Eu entendi da parte de Deus que Ele estava dizendo isso para nós também nesse tempo. Quando virem a arca da aliança do seu Senhor sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições, sigam-na, tenham cuidado de ficar a cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Quando nós falamos em termos de igreja, a nossa tendência é sempre querer repetir o que já deu certo no passado. Verdade ou não? Às vezes nós nos identificamos com a oração do profeta que diz: Senhor, faz de novo em nosso meio as mesmas obras do passado. Por quê? Porque as coisas que aconteceram no passado nós conhecemos. Porque aquilo que nós já fizemos no passado e que deu certo, nós conhecemos. Então, na crise, nós queremos fazer o que já fizemos no passado, aquilo que já aprendemos, aquilo que deu certo. Mas Deus, num determinado momento, Ele diz para o povo: eis que farei um caminho, eis que estou fazendo algo novo. E Ele diz: esqueçam o passado. Eu já estou fazendo, vocês não estão vendo? Eu abrirei caminhos no ermo, onde não tem caminho. E eu farei surgir rios no deserto, onde não tem água. No deserto, o povo de Israel seguiu a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, porque Deus os levou por um caminho que eles nunca haviam passado. Agora, Ele está entrando com eles na terra prometida. Ele está dizendo: o que espera vocês depende de vocês passarem por um caminho e que vocês nunca passaram, de vocês terem experiências que vocês nunca tiveram. Então, deixa eu dar um conselho para você. Esquece tudo que você viu nas outras igrejas, esquece aquilo que você viu na sua vida pessoal, não esquece aquilo que está na Bíblia, não esquece as verdades bíblicas, mas esquece a experiência. Não permita que as boas experiências do passado impeçam você de ter experiências novas e transformadoras. Deus tem algo novo para esse tempo. Amém? Deus tem algo novo para a sua vida. Ele tem um tempo novo. E eu preciso terminar. Então eu quero ir direto para o texto final, onde Josué está terminando o seu ministério e faz o último discurso importante. Em Josué 24, 14 a 16, ele diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor e servir outros deuses. Jesus também está dizendo para mim e para você nesse dia: então escolha o que você quer. Você quer servir ao Senhor incondicionalmente? Você quer andar por caminhos novos? Você quer ficar firme na palavra e nas orientações dele, mas livre no Espírito para viver um novo tempo ou não? E ele diz para mim, para você: escolha como você quer viver. Escolha. E eu convido você a viver o novo do Senhor. E eu afirmo aqui, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu estou entrando nessa semana de santificação e avivamento como se fosse a primeira vez.
Eu não tenho expectativa de reviver o que eu já vivi. Eu não tenho expectativa de que essa igreja experimente as coisas que já experimentou. Eu espero coisas novas do Senhor, porque Ele, na sua multiforme graça, tem algo novo para a minha vida e para a sua vida. Então Josué diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas diante de vós. Então tem coisas que você precisa confessar para isso. Mas só adianta você começar confessando as coisas que você precisa deixar, se você está pronto para servir ao Senhor incondicionalmente no novo que Ele tem para a sua vida. Você está comigo nisso? Amém ou não? Então feche seus olhos. E permita que o Espírito Santo o conduza a lembrar as coisas que você precisa confessar. Não se preocupe se você é capaz de deixar ou não. Isso Deus vai fazer na sua vida esta semana. Não se preocupe se você está muito apegado a determinados pecados que você não consegue deixar. Ou se você está pouco apegado a ponto de largá-los. Simplesmente confesse. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então diga: Senhor, eu estou pronto. Eu confesso. Eu quero perdão. E Ele diz: se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar. Então ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E confesse. E em segundo lugar, diga: eu também, se for o caso, confesso a minha tendência de controlar o meu futuro e escolher o meu caminho e as estratégias para a minha vida. E diga: eu entrego isso nas tuas mãos. Você não pode controlar a sua esposa. Você não pode controlar os seus filhos. Você não pode controlar o seu marido. Você não pode controlar os outros. Mas você pode entregar o controle da sua vida ao Senhor. Você quer fazer isso agora? Fique em pé, eu quero orar com você. Se você quer continuar no poder, fica sentado. Mas se você quer que Jesus assuma, que o Espírito Santo controle, fique em pé e comprometa-se com Ele. Eu quero orar por você, Senhor Jesus. Eu oro por tua igreja agora, os que aqui estão, os que estão em casa. E eu peço um mover novo, sobrenatural, revelação, direção, a compreensão exata das Escrituras e liberdade para viver o que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Eu peço perdão pelos nossos pecados. Eu peço perdão pelos erros e até por nossa obstinação. Mas eu peço que o Senhor comece a mover nessa manhã e nos leve até o nível de viver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Por favor, continue com os olhos fechados. Alguns aqui estão longe de Jesus. Se desviaram mesmo da fé. Talvez até esteja vindo à igreja, mas está longe de Jesus. E talvez você veio nessa manhã porque sim. Mas você nem na igreja está. E o Espírito está dizendo: está na hora de você tomar jeito. Chega disso. Volta para casa. Volta para Jesus. Eu quero orar por você. E você vai levantando a mão, você vai dizer: Jesus, eu estou de volta. Espírito Santo, toma a minha vida, me controla para a tua glória. Você pode levantar a mão. E se você ainda não entregou a vida para Jesus, Jesus está aqui para entrar e dominar a sua vida. Então quero orar por você também. Então eu não vou explicar tudo, porque eu sei que é o Espírito que convence. Então se você precisa começar de novo, ou se você nunca começou, você sabe. Então levante sua mão bem alto agora. Eu quero orar por você. Tem algumas mãos erguidas? Pode erguer sua mão bem alto. E você que está em casa também, Pai, cada mão erguida nesse auditório, por quem está em casa. São pessoas ou voltando para casa, ou começando a vida contigo. Desde já, toma-os com teu Espírito.
e os guia para nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Se você levantou a mão, tem uma ficha como essa na cadeira à sua frente. Preencha e entregue na saída, e nós queremos dar um presente para você. Alguém vai estar segurando uma sacola como essa na saída? Entrega a ficha, ele vai te entregar a sacola e ele pode orar por você, por qualquer necessidade que você tenha. Se você está a primeira vez aqui, procure quem está com a sacola laranja, é um presente de boas-vindas para você. Eu quero abençoá-lo nessa manhã e convidá-lo para estar aqui amanhã, 8 da noite. Porque um novo tempo está chegando para a sua vida e para a minha vida. Pai, no nome de Jesus, traz da tua graça, traz da tua unção, traz do teu poder, traz do teu mover sobrenatural e nos leva a viver o melhor do Senhor nesses dias e na semana que se inicia a partir de hoje, em nome de Jesus. Que o teu Espírito nos aqueça, que nos envolva e nos conduza para a glória do teu nome. Amém. Vamos cantar juntos.